Você está no SET Experience Academy, na trilha Tecnologia e Negócios. O nosso tema agora é como se manter relevante como criador de conteúdo em uma plataforma como o YouTube, principalmente durante a pandemia. Para falar desse fenômeno que é o YouTube e os YouTubers, o bate-papo agora é com a Manuela Vilela, gerente de parcerias do YouTube Brasil. Seja bem-vinda, Manu. Super obrigada pelo convite. Prazer estar aqui novamente. Na verdade, agora virtualmente. Eu participei do evento ano passado presencialmente e é um prazer estar aqui com vocês. Como é que você acha, Manu, assim, diante do fenômeno global, né? O YouTube certamente mudou a maneira como as pessoas utilizam conteúdo, as pessoas como se comunicam através da plataforma, e eu acho que principalmente o que ele trouxe assim de maior processo transformacional é que a gente pudesse começar a assistir e falar de forma muito genuína com uma, eu não sei se é uma nova audiência, mas uma audiência que talvez buscasse algo mais ou menos nessa linha. Como é que você pode dar um contexto inicial do que é esse fenômeno de fato e por que esses canais crescem tão rapidamente? A beleza do YouTube é justamente ser essa plataforma democrática que permite, na verdade, tanto o criador de conteúdo procurar grandes audiências, se essa for a intenção, quanto também procurar o seu nicho. Então, eu falo que às vezes tem vídeos super interessantes com 200 visualizações, 300 visualizações, mas só o YouTube, só uma plataforma como o YouTube permite que esse criador de conteúdo fale com esse nicho que ele quer falar. O outro grande ponto muito importante é que o YouTube é uma ferramenta de pesquisa muito poderosa. Através dessas pesquisas, esses conteúdos são acessados e, consequentemente, essas audiências começam a seguir, acham aquele conteúdo interessante e aí acontece esse fenômeno, esse crescimento tão rápido. Um exemplo que eu costumo dar agora, ultimamente, que a gente viu muito nesse momento de pandemia, é justamente, né, naquele primeiro momento, as pessoas se viram trancadas dentro de casa. O que as pessoas começaram a buscar mais? E a gente viu um boom de crescimento por receitas, que as pessoas passaram a cozinhar mais dentro das suas próprias casas. A gente viu um crescimento muito grande por pesquisas em relação a bem-estar, então exercício físico dentro de casa, meditação, a parte toda que envolve, né, discussões sobre yoga, discussões sobre psicologia, coisas que também a pandemia trouxe de curiosidade para a população e fez com que a população buscasse mais sobre esses termos. Então tá aí um pouco dessa beleza, né? É a oferta e a demanda, é a necessidade da população, e não foi só do Brasil, foi globalmente falando, nesse momento, e como é que o YouTube e os criadores de conteúdo conseguem responder essa demanda. Ô Manu, e você, assim, quando a gente olha principalmente para os principais criadores, os principais canais hoje no Brasil, né, eles têm uma relevância que é justamente essa puxada de audiência, ao mesmo tempo se criou um ecossistema de marcas no entorno desses grandes criadores, e isso evidentemente tem virado, né, já há alguns anos, essa pirâmide é inversamente proporcional, talvez, do que era efetivamente o dreno que se existia para mídias tradicionais, veículos tradicionais, e de repente as marcas apostando efetivamente nos criadores numa plataforma como o YouTube. E olhando para essa população gigantesca de audiência, que a gente fala em milhões de seguidores desses principais YouTubers que viraram grandes influenciadores, né? O que você entende que é essa fórmula de sucesso, né? O que você tem a comentar sobre isso? Sim, é super importante primeiro comentar essa tríade que é o que move o YouTube hoje, né? Então a gente tem de um lado os criadores de conteúdo querendo passar a sua mensagem de autenticidade de forma genuína. A gente tem de outro lado as marcas, que são quem, na verdade, é o motor que possibilita esses criadores, né, tratarem isso como um modelo de negócio e terem uma monetização como consequência dessa produção de conteúdo. E o terceiro pilar muito importante é o usuário. É a ponta final, é quem, na verdade, comenta, participa e, obviamente, drive essa audiência, que é o que a marca está interessada em comprar. Tanto o YouTube, quanto os criadores de conteúdo, quanto as marcas,
A primeira forma de pensar nesse modelo de negócio é sempre pensar nesses 3 pontos. Então, por exemplo, quando a gente cria as nossas regras e diretrizes de conteúdo da plataforma, a gente cria pensando justamente nessa tríade. Então, a gente tem diretrizes e políticas que conversam com o usuário, que são para a proteção do usuário em relação a que tipo de conteúdo ele quer acessar, a ter uma proteção em relação a conteúdo de qualidade, a informação relevante. Quando a gente pensa na marca, a gente pensa onde é que essa marca quer aparecer? Quais são os tipos de conteúdo que essa marca não quer estar vinculada? Então, a gente cria regras proprietárias para essas marcas. E para o criador de conteúdo, a gente tem todo um ecossistema que fala muito sobre diretrizes da comunidade, sobre respeito à criação de conteúdo, principalmente no que tange a direitos autorais. Então, é isso, essa tríade é a forma importante, na verdade, onde qualquer conversa sobre modelo de negócio deve começar. O que a gente tem visto hoje não é só esse modelo que você comentou, das marcas irem até os criadores de conteúdo para entregarem a sua mensagem. A gente tem visto muitas marcas trabalhando também como publishers. Então, é a marca também sendo criador de conteúdo. Como é que a marca consegue fazer publicações, conversar com a sua audiência diretamente, tendo ela estando ali no sapato dos criadores de conteúdo. É um termo que surgiu há pouco tempo, que todo mundo aqui que deve estar assistindo agora o vídeo já deve ter ouvido falar em maior ou menor escala, que é a marca como criador, ou o termo em inglês que é Brand as Creator, que é justamente esse momento que a gente está vivendo agora, de não só a marca contratar o criador de conteúdo, mas a marca falar em primeira pessoa, a marca se posicionar como criador de conteúdo para entregar essa mensagem e tentando alcançar a audiência que esses criadores de conteúdo têm. E acho que o segredo de sucesso ali, o segredo, né, a receita de sucesso é justamente a autenticidade. Eu acho que a diferença do início desse processo de conteúdo, se eu tivesse que fazer um paralelo entre as marcas e os criadores, é que os criadores começam mais de forma orgânica. Muitas vezes eles miram um público e quando eles vão olhar ali o resultado do vídeo, o resultado do canal depois de 30, 90 dias, eles percebem que estão falando com uma audiência mais expandida até do que eles tinham a intenção inicialmente. A marca não, a marca ela vai voltar diretamente à comunicação, o diálogo para aquele nicho que ela quer falar e vai metrificar, obviamente, o sucesso dela em prol dessa comunicação mais direta em relação a esse nicho. Você acha que essa cadeia de valor como um todo, Manu, que a gente está pensando em marca, agência, mídia, você acha que tudo isso está se modificando? Você acha que a gente vai ter quebra da cadeia, reconstrução de uma próxima? Ou é uma coisa tão complexa que está todo mundo meio misturado nisso? Qual é o teu olhar sobre a cadeia de valor quando a gente começa a pensar na publicidade em si, né? Acho que está tudo um pouco misturado, eu não vejo hoje uma ruptura muito abrupta da cadeia, pelo contrário. Na verdade, é um pouco do que a gente falou do Brand as Creator. A gente vê o criador como sendo a sua própria agência e também sendo a sua própria mídia. A gente vê as agências, na verdade, com um super novo desafio, que é como entregar essa mensagem, porque as marcas fazem isso a 4 mãos, né? Com as agências de propaganda e etc. O grande desafio das agências hoje é como é que entregam essas mensagens que a marca quer, um olhar completamente diferente. E é importante falar que a marca se posicionando como publisher não é que ela deixa de contratar o criador de conteúdo, pelo contrário, a gente vê muitos criadores de conteúdo entregando as mensagens da marca também no canal da marca. Então, o criador ele se descola um pouco ali da audiência dele, do canal dele principal, e ele vai, na verdade, entregar uma nova mensagem de uma forma diferente dentro do canal da marca. Eu vejo hoje também, diferente de alguns anos atrás, é uma liberdade de comunicação maior. As marcas e as agências, elas tinham muito zelo e muita preocupação na entrega da mensagem. O YouTube, na verdade, era uma entrega de mensagem muitas vezes muito corporativa, era uma entrega de mensagem muito
com a cabeça de TV. E quando você fala de um criador de conteúdo que está ali muito mais numa conversa, ouvindo o que a audiência quer escutar, lendo comentário, pedindo opinião, essa comunicação da marca precisou se modificar. Então, o que a gente vê hoje é muito mais os criadores de conteúdo junto com as marcas e junto com as agências desenhando essa estratégia de comunicação. E a gente vê as marcas hoje muito mais abertas a esse tipo de construção. Lá em 2012, a gente tinha, por exemplo, Porta dos Fundos fazendo essa disruptura. Falando bem, falando mal, você não entendia se a marca tinha pagado o canal para fazer, se aquilo era um branded content, se não era. E hoje a gente vê isso muito mais disseminado, né? Uma conversa, uma campanha, muitas vezes, numa conversa super fluida. E é dessa forma que o público quer comprar. É muito mais fluida, é muito mais ali no uso do criador. O criador de conteúdo hoje, o youtuber, ele está muito mais preocupado com o que a audiência vai receber. Então, se existem marcas que não entregam o que a audiência dele acredita que seja genuíno, eles não fazem, eles recusam a fazer a campanha. Então, acho que é uma forma também, de novo, respondendo a sua pergunta, é uma forma de movimentação muito dinâmica dessa cadeia de comunicação. Este bate-papo com Manuela Vilela continua no próximo episódio.